Geometrias 1, professora Magda Mongelli, sou professora do Instituto de Matemática da UFMS. Neste módulo 1 da nossa disciplina, unidade 2, o módulo 1 é referente a áreas de figuras planas. Na unidade 2, nós vamos falar sobre os polígonos. Os polígonos, então, são figuras geométricas planas, né? Isso quer dizer que todos os pontos da figura estão contidas no plano, estão sobre o plano. Uma figura plana é quando é ilimitada por uma porção do plano. Então, os polígonos, nós vamos ver vários exemplos de polígonos, e então eles são classificados em relação ao número de lados. Então, com um lado não existe um polígono, com dois lados também não existe um polígono. Com três lados, nós temos o menor polígono, e esse polígono se chama triângulo. Então, nós temos agora polígonos de 4 lados, que são chamados de quadriláteros. Nós temos polígonos de 5 lados, que são chamados de pentágonos. Polígonos de 6 lados, hexágonos. 7 lados, heptágonos. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. E aí, então, de acordo com o número de lados, nós vamos nomeando os polígonos, eles não param por aqui. Bom, nós temos vários polígonos regulares. Polígonos são regulares quando os lados têm a mesma medida, todos os lados têm a mesma medida. Então, o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, hexágono regular, heptágono, octógono, eneágono, decágono, um decágono e dodecágono são considerados polígonos regulares. Bom, mas nós temos também polígonos irregulares. Percebam aqui nessas figuras, olha, que eles não têm a mesma medida dos lados, então por isso que eles são chamados de polígonos irregulares. Quando nós estamos falando dos polígonos, então eles têm ângulos internos e eles têm ângulos externos. Então, a soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre igual a 360 graus, certo? Se eu quero saber a soma dos ângulos internos de um polígono, então nós vamos fazer a seguinte, para facilitar, né, encontrar a soma desses ângulos. O número de n é o número de lados do polígono, então basta nós fazermos a soma dos ângulos internos, é o número de lados menos 2, vezes 180 graus. Ou também nós falamos que um polígono, ele pode ser subdividido em triângulos, como eu tenho nessa figura aqui ao lado. Então, se eu quero achar a soma dos ângulos internos desse polígono, eu subdivido ele em triângulos. Nesse caso, eu tenho 4 triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, no caso, a soma dos ângulos internos desse polígono aqui é 4 vezes 180. Os polígonos, eles podem ser classificados em convexo e côncavo. Nessa primeira figura aqui, nós temos um polígono convexo. Observe que eu peguei um segmento AB e ele está todo dentro da figura, ele está toda contida na região interna da figura. Então, por isso que ele é um polígono convexo. Eu tracei esse segmento de AB, ele está todo dentro da figura. No outro lado, nós temos um polígono côncavo. Por quê? Olha para esse segmento CD. Partes desse segmento CD está fora da região interna do polígono. Então, sempre que isso acontecer, o nosso polígono é côncavo. Quando eu estou falando dos polígonos, às vezes nós precisamos trabalhar com o número de diagonais de um polígono regular. Então, n é um número de lados. Então, aqui eu tenho o quadrado, ele tem 2 diagonais, o pentágono tem 5 diagonais, eu tenho um hexágono aqui, ele tem 9 diagonais, e assim por diante. Mas se eu vou aumentando muito esse número de lados, como que eu encontro, né, a quantidade de diagonais? Então, basta eu usar essa fórmula. A diagonal é o número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Fazendo isso,
eu encontro as diagonais de um polígono. Aqui nós temos o triângulo, né? O triângulo é formado por 3 lados e 3 ângulos internos. É o menor polígono. Ele pode ser classificado quanto aos lados em equilátero, isósceles e escalenos. Ele pode também ser classificado quanto aos ângulos acutângulo, retângulo e obtusângulos. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Olha, quando eu estou falando do triângulo, né, nessa figura eu tenho todas as propriedades do triângulo. Eu posso falar da bissetriz, da mediatriz, da mediana e da altura. A bissetriz, ela é o segmento, olha, que vem do vértice, ela divide um ângulo em duas partes iguais. Então, a bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Aqui eu tenho a mediatriz, é a que sai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Nós temos a mediana, né, que ela é um segmento de reta que une vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, ela é um segmento que passa pelo ponto médio da base aqui do meu triângulo. A altura é o segmento que sai de um vértice perpendicular ao lado do meu triângulo. Então, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura sempre sai do vértice perpendicular ao outro lado. Do triângulo também, nós podemos falar do ponto de encontro das bissetrizes. Quando eu traço num triângulo as 3 bissetrizes, o ponto de encontro é um incentro. Uma característica disso que os raios dessa circunferência interna, OA, OB, OC, têm a mesma medida. Também podemos falar, quando temos um encontro, do encontro das mediatrizes. O encontro das mediatrizes é o circuncentro, certo? Então, o circuncentro é um ponto de encontro das mediatrizes. Da mesma forma, o baricentro é o encontro das medianas do meu triângulo. Então, eu traço as 3 medianas, eu tenho o pontinho ali, é o baricentro. E ele está situado a uma distância do vértice igual a 2/3 do comprimento da mediana. Então, isso é uma característica importante sabermos. O triângulo, né? Então, o encontro das 3 alturas de um triângulo se encontram no ortocentro. Bom, a área de um triângulo, nós sabemos que a área do triângulo basta fazer base vezes altura, ou a área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo de mesma base e mesma altura. E quando eu quero falar do perímetro de um triângulo, o perímetro é a soma das medidas dos seus lados. É a soma da medida do lado AB com o lado BC com o lado AC. Os ângulos internos de um triângulo, eles somam 180 graus, e os ângulos internos, a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360 graus. O ângulo externo, né, é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, aqui o ângulo A mais o ângulo A0, eles somam 180 graus. E o ângulo A0 aqui nada mais é que a soma do ângulo B com o ângulo C. Então, às vezes, numa propriedade, ele me dá o ângulo externo, mas eu sei que o ângulo externo nada mais é que a soma do B com o C. Para qualquer triângulo, né, o maior lado é oposto ao maior ângulo e o menor lado é oposto ao menor ângulo, para qualquer tipo de triângulo. Num triângulo qualquer, né, um lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois. Consequentemente, um lado do triângulo é sempre maior que a diferença entre os outros dois. Então, se eu pegar considerar o lado A aqui, é menor que a soma do lado B mais C, certo? Então, isso é sempre válido, que o B é sempre maior que o A mais C. Então, isso é sempre importante.
Num triângulo qualquer, o lado oposto ao ângulo reto é o que nós vamos chamar de hipotenusa, então os outros dois são chamados de cateto. Então, o maior que se opõe ao maior ângulo, hipotenusa e catetos. Quando nós estamos falando do triângulo retângulo, nós temos um teorema extremamente importante. Quando eu tenho um triângulo ABC, a hipotenusa dele, eu tenho um quadrado sobre a hipotenusa, então eu tenho aqui C ao quadrado. Nessa figura, o em vermelho é a hipotenusa, C ao quadrado. Nesse amarelo aqui, nós temos o cateto B, então aqui eu tenho o cateto B ao quadrado, a área, né, do cateto B ao quadrado, e aqui o em azul é o A ao quadrado. Então, a hipotenusa aqui, esse C ao quadrado, é igual à soma de A ao quadrado mais B ao quadrado, e este é o famoso teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma das áreas dos quadrados dos catetos. Vamos falar um pouquinho do triângulo isósceles. O triângulo isósceles possui pelo menos dois lados congruentes, certo? Então, o triângulo isósceles tem dois lados congruentes e, consequentemente, os ângulos da base serão congruentes. Então, o triângulo isósceles apresenta um eixo de simetria que é perpendicular à base e contém o vértice. Bom, o triângulo isósceles existem duas alturas iguais e duas medianas iguais. A bissetriz do ângulo do vértice, a mediana e a mediatriz e alturas relativas à base coincidem, passam pelo mesmo lugar. O incentro, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro estão situados sobre o eixo de simetria. Quando eu falo de um triângulo equilátero, né, o triângulo equilátero que tem os três lados com a mesma medida, né, ele possui três eixos de simetria e, portanto, um centro de simetria. A bissetriz, a mediana, a mediatriz, a alturas relativas ao mesmo vértice são coincidentes com o eixo de simetria. O incentro, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro coincide com o centro de simetria também, no caso do triângulo equilátero. O triângulo escaleno e o triângulo escaleno, as medidas dos três lados são diferentes. É possível mostrar que os ângulos internos de um triângulo escaleno todos possuem medidas diferentes. O triângulo equilátero, né, já sabemos, né, que os lados são congruentes. Todo triângulo equilátero é também equiângulo, ou seja, todos os seus ângulos internos são congruentes e com medida iguais a 60 graus. Por esse motivo, esse tipo de triângulo é também um polígono regular. Quando nós vamos falar de áreas das figuras planas, né, nós vamos começar agora com os triângulos. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, para qualquer tipo de triângulo, independente do tipo de triângulo. Bom, mas quando eu estou falando em particular do triângulo equilátero, eu posso falar que a área do triângulo equilátero, se eu conheço só a medida dos seus lados, então é L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Da mesma fórmula, eu conheço só as medidas dos lados, então eu tenho essa fórmula aí que eu posso utilizá-la para calcular quando eu conheço o perímetro, né, desse triângulo. E também eu posso ter essa área aí em relação quando eu conheço dois lados e um ângulo do meu triângulo. Então, todos eles, se eu conseguir achar a altura, basta fazer base vezes altura dividido por 2, conhecido. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos quadriláteros. Os quadriláteros são divididos em trapézios e não trapézios. O trapézios possui pelo menos dois lados paralelos
e os não trapézios não têm nenhum lado paralelo, né? Então, os trapézios, eles podem ser divididos em trapézios propriamente ditos, que são os trapézios, né? Tem um par de lados paralelos, e os paralelogramos, que têm os lados opostos, né, paralelos. Então, os trapézios propriamente ditos pode ser o trapézio isósceles, o trapézio retangular e o trapézio escaleno. Já os paralelogramos podem ser os paralelogramos propriamente ditos, o retângulo, o quadrado e o losango. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos quadriláteros. Aqui eu tenho quadriláteros não trapézios, né? Verifica, não tem nenhum lado paralelo, nenhum par de lados paralelos. Então, os quadriláteros, né? Os paralelogramos, 4 lados paralelos 2 a 2. Os trapézios, 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Quanto à classificação dos paralelogramos, eles são em retângulos, 4 ângulos retos e lados diferentes, né? Os lados 2 a 2 são paralelos, certo? Do retângulo, quadrado, 4 ângulos retos e lados iguais, os losangos, ângulos agudos e obtusos, né? E lados iguais. Já a classificação dos trapézios, eles são classificados em escalenos, isósceles e retângulos. Escalenos, lados não paralelos diferentes, isósceles, lados não paralelos com a mesma medida, e retângulo, 2 ângulos retos. A diagonal de um quadrilátero, né, o segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos, o quadrilátero possui 2 diagonais. A base de um quadrilátero sempre a gente vai fazer referência em relação ao maior lado. A altura de um quadrilátero é a distância entre 2 lados paralelos. Quando eu tenho um trapézio, nós podemos falar da base média de um trapézio. Isto é, eu vou nos lados não paralelos, então eu pego um lado não paralelo, calculo o ponto médio. Vou do outro lado não paralelo, calculo o ponto médio e traço esse segmento. Então, a base média é paralela à base do trapézio e o seu valor é igual à média aritmética das medidas da base. Então, a base média é a base maior, a medida da base maior mais a base menor dividida por 2. Então, é uma propriedade extremamente importante essa base média do trapézio. Quando eu estou falando do quadrado, né, é um retângulo que possui os 4 lados congruentes, as diagonais são com a mesma medidas, as diagonais são ortogonais, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, as diagonais também são eixos de simetria, e as diagonais cortam-se no ponto médio, que é um centro de simetria do quadrado. O retângulo é o paralelogramo que tem todos os seus ângulos retos, as diagonais são iguais, os retângulos têm 2 eixos de simetrias, as diagonais cortam-se no ponto médio, que é um centro de simetria. O losango é o paralelogramo que possui os 4 lados congruentes, as diagonais são ortogonais, as diagonais são bissetrizes desses ângulos internos, as diagonais são eixos de simetrias, as diagonais cortam-se no ponto médio, que é um centro de simetria. O paralelogramo que possui os 4 lados congruentes, as diagonais cortam-se no ponto médio, cada diagonal divide o paralelogramo em 2 triângulos iguais. O trapézio é o quadrilátero que possui somente um par de lados opostos paralelos. Trapézio isósceles é aquele que possui os lados não paralelos congruentes. A reta que passa pelos pontos médios das bases é um eixo de simetria. A área dos quadriláteros, né? Então, eu vou pegar aqui
a área do retângulo, do quadrado, né, e do paralelogramo, basta eu fazer base vezes altura. A área do losango, o losango eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então, a área desse losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Quando eu tenho um trapézio, então eu vou fazer a base maior mais a base menor vezes a altura dividida por 2. A área de um quadrilátero qualquer, né? O quadrilátero eu posso dividir em triângulos. Então, basta eu achar a área de cada um desses triângulos e fazer o somatório. Então, eu vou ter a área de um quadrilátero qualquer. A área de polígonos regulares, né? Então, quando eu quero achar a área de um polígono, então, aqui eu tenho, nesse polígono aqui é representado, eu tenho o lado dele e eu tenho o apótema. Então, a área é o número de lados vezes L vezes o apótema dividido por 2. Ou área é o perímetro, né, vezes A. Então, o perímetro é o número de lados dividido por 2. Certo? Então, é um caso especial aqui para o nosso hexágono, né? Que ele é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, certo? Eu tenho 6 vezes a área do triângulo. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, então eu tenho vezes 6, por isso aparece esse 6 aqui, seria um caso particular. E eu estou usando o DOUS como Fundamentos de Matemática Elementar como base.